Tudo bem. Todo mundo aguarda? Não. Céu. Capítulo 3, viu, gente? O céu. Vamos dar início, então, no nosso encontro de estudos para o livro O Céu e o Inferno. Desta noite, hoje é quinta-feira, 27 de março de 2014, 27 graus na cidade de Jaú, 20 horas e 2 minutos. Vamos dar início no capítulo 3, O Céu. A palavra céu se aplica geralmente ao espaço infinito que envolve a Terra, e mais particularmente à parte que se eleva sobre o horizonte. Ela vem do latim coelum, formada do grego koilos, que significa côncavo, porque o céu apresenta o aspecto de uma imensa concavidade. Os antigos acreditavam na existência de muitos céus superpostos, constituídos de matéria sólida e transparente, formando as esferas concêntricas que tinham a Terra por centro. Essas esferas, girando ao redor da Terra, arrastavam com elas os astros encontrados nos seus circuitos. Essa ideia decorrente da insuficiência dos conhecimentos astronômicos foi a de todas as teogonias que fizeram dos céus, assim escalonados, os diferentes degraus da escala de beatitude. Teogonias deve ter a ver com Deus, né? Teo deve ser Deus, não é isso? Gonia que eu não sei o que é. Deixa eu ver. Teogonia. É isso mesmo. Deus mais gênese e origem. Refere-se à gênese dos deuses. Então, a origem de Deus, né? Conjunto de deidades que formam a mitologia de um povo. Deixa eu ver aqui, parece que essa aqui é uma resposta mais completa. É também considerada doutrina sobre a origem dos deuses e quase sempre a origem do mundo. Os primeiros pré-socráticos, como já se adiantou, foram os da escola jônica, dividida em escola jônica antiga, Tales, Anaximandro e Anaxímenes, e da escola jônica nova, Heráclito, Empédocles e Anaxágoras. É isso aí, tem a ver com Deus mesmo, tem a ver com a origem da criação. O último era a morada da suprema felicidade. Segundo a opinião mais comum, havia 7 céus. Daí a expressão estar no 7º céu, para exprimir uma felicidade perfeita. Os muçulmanos admitiam a existência de 9 céus, em cada um dos quais a felicidade dos crentes era maior. O astrônomo Ptolomeu contava 11, sendo o último chamado Empírio, em virtude da grande luminosidade que o caracterizava. Esse é ainda hoje o nome poético dado à região da glória eterna. A teologia cristã reconhece a existência de 3 céus. O primeiro é a região do ar e das nuvens. O segundo é o espaço em que se movem os astros. E o terceiro está além da região dos astros e é a morada do Supremo Ser e dos eleitos que o contemplam face a face. É de acordo com esta crença
que se diz que São Paulo foi elevado ao terceiro céu. As diferentes doutrinas referentes à morada dos bem-aventurados repousam todas no duplo erro de que a Terra é o centro do universo e de que a região dos astros é limitada. É além desse limite imaginário que todas elas colocam a região afortunada e a morada do Todo-Poderoso. Estranha anomalia que coloca o autor de todas as coisas, aquele que a todas governa nos confins da criação, ao invés do centro, de onde a irradiação do seu pensamento poderia estender-se ao todo. A ciência, com a inexorável lógica dos fatos e da observação, iluminou com a sua luz as profundezas do espaço e mostrou a nulidade de todas essas teorias. A Terra não é mais o centro do universo, mas um dos seus menores astros girando na imensidade. O próprio Sol é apenas o centro de um turbilhão planetário. As estrelas são inumeráveis, sóis em torno dos quais giram inumeráveis mundos, separados por distâncias que são apenas acessíveis ao nosso pensamento, embora eles nos deem a impressão de se tocarem. Nesse conjunto, regido por leis eternas, que revelam a sabedoria e a onipotência do Criador, a Terra aparece como um ponto imperceptível e um dos menos favoráveis à habitabilidade. Dessa maneira, pergunta-se por que Deus a teria feito a única sede da vida e relegado a ela as criaturas de sua predileção. Muito ao contrário, tudo nos diz que a vida se encontra por toda a parte e que a humanidade é infinita como o próprio universo. A ciência, tendo nos revelado a existência de mundos semelhantes à Terra, é evidente que Deus não os podia ter criado sem finalidade. Ele os deve ter povoado de seres capazes de os governar. Tem uma nota do tradutor que diz: a Terra é um dos mundos menos favoráveis à habitabilidade. Esta afirmação de Kardec é de grande importância, pois antecipa conhecimentos que só agora vão se firmando no mundo científico. A vida humana é breve e difícil, lutando o espírito e o corpo com hostilidades de toda a espécie no solo planetário. Apesar disso, ainda há quem sustente a ideia de que somente a Terra deve ser habitada. Isso porque o homem se desenvolve aos poucos, penosamente, através dos milênios, acostumado a encarar as coisas do ponto de vista humano. Apega-se hoje ao homocentrismo, como antigamente se apegava ao geocentrismo. O Espiritismo antecipou a era cósmica, revelando a pluralidade dos mundos habitados. Consulte-se o Livro dos Espíritos a esse respeito e veja-se na coleção da Revista Espírita, a maneira por que os Espíritos tratam desse problema com Kardec. As ideias do homem estão sempre na razão dos seus conhecimentos. Como todas as descobertas importantes, a da constituição dos mundos teve que influir nas ideias, mudando-lhes o curso. Sob a influência dos novos conhecimentos, as crenças tiveram de modificar-se. O céu foi deslocado à região das estrelas, sendo sem limites. Não lhe deixa mais espaço. Para onde foi ele? Diante dessa pergunta, todas as religiões permanecem mudas. O Espiritismo vem resolvê-la ao demonstrar o verdadeiro destino do homem. A natureza deste último e os atributos de Deus
sendo tomados como ponto de partida, chega-se à conclusão. Quer dizer que, partindo do conhecido, chega-se ao desconhecido, por uma dedução lógica, sem falar das observações diretas que permite ao Espiritismo chegar a esse ponto. O homem se constitui de corpo e espírito. O espírito é o ser principal, o ser racional, o ser inteligente. O corpo é o envoltório material que reveste temporariamente o espírito para o cumprimento de sua missão na Terra, permitindo-lhe executar os trabalhos necessários ao seu adiantamento. O corpo se destrói depois de usado, e o espírito sobrevive a essa destruição. Sem o espírito, o corpo é apenas matéria inerte, como um instrumento privado do braço que o movimenta. Sem o corpo, o espírito continua integral. É vida e inteligência. Deixando o corpo, ele volta ao mundo espiritual de que saíram para se encarnar. Há, portanto, o mundo corpóreo, constituído pelos espíritos encarnados, e o mundo espiritual, constituído dos espíritos desencarnados. Os seres do mundo corpóreo, em razão do seu envoltório material, estão ligados à Terra ou a qualquer outro globo. O mundo espiritual estende-se por toda parte, ao redor de nós e através do espaço. Nenhum limite podemos assinalar para ele. Em razão da natureza fluídica de seu envoltório, os seres que o constituem não se arrastam penosamente sobre o solo, mas atravessam as distâncias com a rapidez do pensamento. A morte do corpo é a ruptura dos laços que o retinham cativos. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dispondo de aptidão para todas as aquisições e para progredir em virtude do seu livre-arbítrio. Pelo progresso adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, por conseguinte, novas possibilidades de prazer, desconhecidas dos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem aquilo que os espíritos atrasados não podem ver, nem ouvir, nem sentir e nem compreender. A felicidade está na razão do progresso realizado. Dessa maneira, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz como o outro, unicamente porque não é tão avançado, intelectual e moralmente, como ele, sem haver necessidade de cada um se encontrar numa região diferente. Olha, está inclusive um caractere diferente, as palavras que constituem essa afirmação, porque essa afirmação ela é de importância capital para que a gente possa entender como funciona o mundo espiritual. Tá? Como não há nenhum lugar localizado ou circunscrito para que nós possamos gozar a nossa felicidade ou curtir a nossa infelicidade, Kardec faz a seguinte afirmação com base nos ensinamentos dos Espíritos: a felicidade está na razão do progresso realizado. Dessa maneira, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz como o outro, unicamente porque não é tão elevado intelectual e moralmente como ele, sem haver necessidade de cada um se encontrar numa região diferente. Então, estão todos misturados no mesmo lugar, na Terra, no espaço, em qualquer lugar onde eles estejam, felizes e infelizes, não sendo desbancando, portanto, a teoria dos umbrais, dos infernos, dos locais específicos para o sofrimento, dos abismos, dos ovoides, dos vales dos suicidas, etc. Né? Desbancando totalmente, porque a afirmação ela não deixa a margem para dupla interpretação, ela é objetiva e direta.
Não é isso? Embora, estando lado a lado, um pode se encontrar nas trevas, enquanto para o outro tudo é resplandecente ao seu redor. Da mesma maneira como um cego e um vidente podem se dar as mãos. Um percebe a luz que, entretanto, não impressiona o outro. A felicidade dos espíritos, sendo inerente às suas próprias qualidades, eles a gozam por toda parte, onde quer que se encontre, na face da terra, entre os encarnados ou no espaço. A comparação é mais ou menos a mesma, por exemplo, que uma pessoa feliz que ganha um objeto muito valioso, ao lado de uma outra totalmente feliz que olha para o objeto e não dá a menor importância para ele. É mais ou menos essa comparação, comparando com aquilo que a gente leu, é mais ou menos essa comparação. Estar em trevas pode ser em trevas da ignorância, em trevas de sofrimento, em trevas de dor, e normalmente a dor do espírito, ela não tem nada de material, ela é moral, que é bem pior que a dor material, e assim por diante. Uma comparação vulgar nos permitirá compreender ainda melhor essa situação. Se num concerto se encontram dois homens, um bom músico de ouvidos exercitados, ou outro sem conhecimentos musicais e de sentido auditivo pouco delicado, o primeiro experimenta uma sensação de felicidade, enquanto o segundo permanece insensível. Isso porque um percebe e compreende o que não produz nenhuma impressão sobre o outro. Assim acontece com todas as alegrias dos espíritos, que estão na razão direta de suas aptidões para senti-las. O mundo espiritual está repleto de esplendores, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, ainda sujeitos às influências da matéria, não podem sequer entrever, pois são acessíveis apenas aos espíritos depurados. Tem um rodapé de número 12, que é uma nota do tradutor, que diz assim: assim o Espiritismo confirma o adágio. A felicidade está dentro de nós, mas ao mesmo tempo desmente a suposição da elite, não do povo, de que os ignorantes são mais felizes que os instruídos. Como pode uma criatura ignorante e grosseira sentir a verdadeira felicidade? Sujeita aos instintos animalescos, presa de interesses mesquinhos, apegada a prazeres passageiros, a felicidade dessas criaturas é ilusória e está arriscada a decepções contínuas. Na proporção em que a criatura se eleva, os seus sentidos se refinam, os seus prazeres passam do plano das sensações materiais para o das sensações íntimas, espirituais. A sua felicidade se amplia em perspectivas jamais suspeitadas. Ela atinge então aquele estágio da evolução em que a felicidade se torna permanente e invariável, não perturbada por nenhum fator exterior, pois para esses fatos ela possui também uma visão e uma compreensão que nos escapa, e recursos que não possuímos para prestar ajuda e socorro eficientes. Não devemos, porém, confundir criaturas ignorantes e grosseiras com criaturas pobres, nascidas em meio social obscuro, desprovidas da cultura do mundo, mas providas da cultura do refinamento da alma. As condições sociais da Terra não correspondem às condições evolutivas do espírito. Se ele não fizesse essa observação no finalzinho, eu ia fazer agora, porque muita gente confunde, né, a grosseria, a ignorância, com falta de dinheiro, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O espírito pode ser plenamente feliz sem ter nenhuma expressividade na sociedade, né? Porque, como ele diz aqui, o refinamento da alma não tem nada a ver com posse financeira ou com condição social. O progresso dos espíritos é o resultado do seu próprio trabalho, mas como eles são livres e trabalham para o seu adiantamento com maior ou menor atividade ou negligência, segundo a sua vontade, eles apressam assim ou retardam o seu próprio progresso.
o que vale dizer a sua felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, outros se arrastam por longos séculos nos lugares inferiores. Eles são, portanto, os próprios artífices de sua situação feliz ou desgraçada, segundo estas palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Cada espírito que fica atrasado só pode lamentar-se de si mesmo, como aquele que avança tem todo o mérito do seu progresso. A felicidade que conquistou tem assim mais valor aos seus próprios olhos. Tem um rodapé de número 13, nota do tradutor, que diz: o mérito do progresso implica também o desenvolvimento da responsabilidade. O espírito que fracassa numa encarnação não retrocede no plano evolutivo, mas sente enfraquecer-se moralmente. Isso aumenta a sua necessidade de esforço próprio para a recuperação do tempo perdido. O espírito vitorioso dá o que podemos chamar um salto no tempo, o que aumenta a sua fé em Deus e a sua confiança em si mesmo. Ele se fortalece moralmente e eleva o seu senso de responsabilidade. Daí por diante, as vitórias morais lhe serão mais fáceis. O progresso espiritual se verifica através dos saltos qualitativos, do que trata Kierkegaard em seu ensaio sobre o conceito da angústia. Ao saltar no tempo, o espírito realiza também o salto interior de sua transformação moral. Faltava ele usar aqui a reforma íntima, né? A felicidade suprema é prêmio exclusivo dos espíritos perfeitos, o que vale dizer dos espíritos puros. Eles a atingem só depois de haver progredido em inteligência e moralidade. O progresso intelectual e o progresso moral raramente andam juntos, mas o que o espírito não consegue num determinado tempo, o consegue em outro, de maneira que essas duas formas de progresso acabam por atingir o mesmo nível. Essa a razão pela qual frequentemente se vêem homens inteligentes e instruídos, que são muito pouco avançados no terreno moral, e vice-versa. A encarnação é necessária ao espírito para conseguir esse duplo progresso, intelectual e moral. O progresso intelectual é realizado pela atividade que é obrigado a desenvolver os seus trabalhos. O progresso moral pela necessidade das relações mútuas entre os homens. A vida social é a pedra de toque das boas e das más qualidades. A bondade, a maldade, a mansidão, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, em uma palavra, tudo o que constitui o homem de bem ou o homem perverso tem por motivos, por alvo e por estimulante as relações do homem com seus semelhantes. Para o homem que vive só, não há vícios nem virtudes. Se, pelo isolamento, ele se preserva do mal, também anula as possibilidades do bem. Rodapé de número 14, que diz: eis a razão porque o Espiritismo é inteiramente contrário ao misoneísmo, ou isolamento da criatura, mesmo a pretexto de consagrar-se a Deus. A dinâmica do desenvolvimento moral está sujeita à dinâmica do processo social. É na vida social que nos desenvolvemos moralmente. Se trabalhando a natureza e as coisas, trabalhamos a nós mesmos, despertando nossa inteligência. Por outro lado, é no meio social que conseguimos o desenvolvimento moral, despertando a nossa afetividade. Fugir da vida social é, portanto, fugir de nós mesmos, fugir da própria finalidade da nossa encarnação. As igrejas começam agora a compreender isso,
tomando as primeiras providências para acabar com os processos retrógrados de isolamento religioso, a pretexto de viver para Deus. Só vivemos para Deus servindo ao próximo. Uma só existência corpórea é evidentemente insuficiente para o espírito adquirir tudo o que lhe falta no campo do bem e se desfazer de tudo o que possui de mal. O selvagem, por exemplo, jamais poderia atingir numa só encarnação o nível moral e intelectual de um europeu dos mais avançados. Isso seria materialmente impossível. Deveria ele, então, permanecer eternamente na ignorância e na barbárie, privado dos gozos que só o desenvolvimento das suas faculdades lhe pode proporcionar? O simples bom senso repele essa suposição, que seria ao mesmo tempo a negação da justiça e da bondade de Deus, bem como da lei de progresso que rege a natureza. Eis porque Deus, soberanamente justo e bom, concede ao espírito tantas existências quantas forem necessárias para atingir o seu objetivo, que é a perfeição. Em cada nova existência, o espírito se apresenta com o que adquiriu nas precedentes, em aptidões, em conhecimentos intuitivos, em inteligência e em moralidade. Cada existência é, assim, um passo dado no caminho do progresso. Tem um rodapé do número 15 que diz assim, do tradutor: temos aqui um princípio bem conhecido da pedagogia. A educação não tem por finalidade transmitir conhecimentos, mas preparar o educando para a aquisição de conhecimentos. O que se passa na reencarnação, é precisamente isso. Podemos aprender muito numa existência, mas não são os conhecimentos formais que interessam ao espírito, e sim o seu treinamento no aprendizado que desperta as suas faculdades cognitivas, a sua capacidade de aprender. Faculdade cognitiva é exatamente isso, a capacidade de aprender. Cada encarnação predispõe o espírito a assimilar conhecimentos mais avançados na seguinte. Por isso é que não nascemos com a cabeça cheia de dados e informações, mas aparelhada com as intuições que nos determinam a vocação e a habilidade para diversos setores de atividades. A vida social é necessária porque só ela possui os estimulantes capazes de despertar no cérebro novo que vamos possuir as suas faculdades latentes. Isso explica o motivo por que as crianças abandonadas na selva ou isoladas do meio social não revelam desenvolvimento mental. Lembremos a maiêutica de Sócrates, ou seja, o processo por ele usado para arrancar o conhecimento de dentro de seus próprios discípulos, ao invés de aplicar-lhes o ensinamento didático. Só na vida social que é que se desenvolve. É isso aí, não tem jeito. Moralmente, não tem jeito. Não tem jeito, por isso que eu escolhi casar com você. Aí é mais rápido para a gente, né? A encarnação é inerente à condição de inferioridade dos espíritos. Ela se torna desnecessária para aqueles que romperam esses limites e progrediram espiritualmente, ou nas existências corporais dos mundos superiores, onde nada mais existe da materialidade terrena. Para esses, a encarnação é voluntária, com o fim de exercer sobre os encarnados uma ação mais direta no cumprimento das missões de que estiverem encarregados. Eles aceitam as suas vicissitudes e os seus sofrimentos por abnegação. No intervalo das existências corpóreas, o espírito volta, por tempo mais ou menos longo, ao mundo espiritual, onde é feliz ou infeliz, segundo o bem ou o mal que tenha praticado. O estado espiritual é a situação normal do espírito, pois esse deve ser o seu estado definitivo, e porque o corpo espiritual nunca morre. O estado corpóreo é apenas transitório, passageiro,
É sobretudo no estado espiritual que ele recolhe os frutos do progresso realizado durante a encarnação. É então que ele também se prepara para novas lutas e toma resoluções que se esforçará para pôr em prática no seu retorno ao seio da humanidade. O espírito progride igualmente na erraticidade. Nela adquire conhecimentos especiais que não poderia adquirir na Terra. Suas ideias então se modificam. O estado corpóreo e o estado espiritual são para eles a fonte de duas formas de progresso, que eles desenvolvem solidárias. É por isso que ele passa alternativamente por esses dois modos de existência. Rodapé de número 16, que diz o seguinte: vê-se claramente nesse trecho como a cultura terrena é ainda apenas uma meia cultura. Função do espiritismo é complementar essa cultura, dando-lhe as dimensões da realidade espiritual. As alternâncias devidas na Terra e no espaço faz do homem não o existente das filosofias existenciais, mas um interexistente. Mesmo na encarnação, essas condições interexistenciais se revelam de maneira inegável. Os homens vivem no estado de vigília, no estado de hipnose ou de sono. Além disso, possuem a mediunidade que a parapsicologia denomina de funções psi, e através dessas funções se coloca num intermúndio, vivendo ao mesmo tempo em dois planos diferentes, mas conjugados. Veja-se esse problema em O Ser e a Serenidade, edição Nosso Lar. A reencarnação pode se dar na Terra ou em outros mundos. Entre os mundos, há os mais avançados, onde a existência decorre em condições menos penosas do que na Terra, física e moralmente. Mas nesses mundos só são admitidos os espíritos que chegaram ao grau de perfeição a eles correspondentes. A vida nos mundos superiores já é em si mesma uma recompensa, porque ali estaremos livres dos males e das vicissitudes que enfrentamos neste mundo. Os corpos menos materiais, quase fluídicos, não estão sujeitos às doenças, às dificuldades e nem mesmo às necessidades dos nossos. Os maus espíritos, estando excluídos deles, os homens vivem em paz, cuidando apenas do seu progresso pelo trabalho da inteligência. Nesses mundos, reinando a verdadeira fraternidade, não existe o egoísmo. A igualdade é legítima, porque não existe o orgulho. A liberdade é verdadeira, porque não existem desordens que exijam repressão, nem ambições tentando oprimir os fracos. Comparados à Terra, esses mundos são verdadeiros paraísos e representam as diversas etapas da rota do progresso que conduz o espírito ao seu estado definitivo. A Terra, sendo um mundo inferior, destinado à depuração dos espíritos imperfeitos, é essa a razão porque o mal nela domina, até que praza a Deus transformá-la em moradia de espíritos adiantados. É assim que o espírito, progredindo gradualmente, à medida que se desenvolve, vai chegando ao apogeu da felicidade. Mas antes de atingir o ponto culminante da perfeição, ele já goza de uma felicidade relativa ao seu progresso. É como a criança que gosta dos brinquedos nos seus primeiros anos, mais tarde prefere os prazeres da juventude e finalmente aqueles mais verdadeiros da idade madura. A felicidade dos espíritos bem-aventurados não está na ociosidade contemplativa, que seria, como frequentemente se diz, uma eterna e fastidiosa inutilidade. A vida espiritual, em todos os seus graus, é, pelo contrário, uma atividade constante, mas livre de fadiga. A suprema felicidade consiste em desfrutar todos os esplendores da criação,
que nenhuma linguagem humana poderia exprimir, que a mais fecunda imaginação não poderia conceber. Consiste ainda no conhecimento e na compreensão de todas as coisas, na ausência de qualquer sofrimento físico e moral, na satisfação íntima, na serenidade do espírito que nada altera, no amor que une a todos os seres e, portanto, na ausência de todo o aborrecimento proveniente da relação com os maus e, acima de tudo, na visão de Deus e na compreensão de seus mistérios revelados aos mais dignos. Mas ela está também no exercício das funções que felicitam o espírito encarnado. Os espíritos puros são os messias, ou mensageiros de Deus, para transmitir a execução de seus desígnios. Eles cumprem as grandes missões, presidem a formação dos mundos e a harmonia geral do universo, incumbência gloriosa a que só chegam pela perfeição. Os de ordem mais elevada são os únicos que estão no segredo de Deus e se inspiram no seu pensamento, do qual são os representantes diretos. As atribuições dos espíritos são proporcionais ao seu progresso, ao seu esclarecimento, às suas capacidades, à sua experiência e ao grau de confiança que merecem no soberano Senhor. Não existem privilégios, nem favores que não decorram do próprio mérito. Tudo é medido pela mais estrita justiça. As missões mais importantes só são confiadas aos que Deus sabe que estão em condições de cumpri-las e são incapazes de falir ou de comprometê-las na sua realização. Enquanto, sob o próprio olhar de Deus, os mais dignos constituem o Conselho Supremo, aos principais espíritos é entregue a direção dos turbilhões planetários e aos outros os dos mundos especiais. Vem, em seguida, na ordem do adiantamento e da disposição hierárquica, as atribuições mais restritas dos que são incumbidos da orientação dos povos, da proteção às famílias e aos indivíduos, de impulsionar cada ramo do progresso, das diversas operações da natureza, até o mais íntimo detalhe da criação. Neste vasto e harmonioso conjunto, há ocupações para todas as boas disposições. São ocupações aceitas com alegria e solicitadas com ardor, porque representam um meio de adiantamento para os espíritos que desejam elevar-se. Ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, há também as de todos os graus de importância entregue aos espíritos de todas as ordens, o que nos permite dizer que cada encarnado tem a sua, ou seja, deveres a cumprir para o bem de seus semelhantes, desde o pai de família, a quem incumbe o cuidado de fazer progredir os filhos, até o homem de gênio, que lança na sociedade novos elementos de progresso. É nessas missões secundárias que frequentemente se verificam as falências, as prevaricações, as omissões, que entretanto só prejudicam ao próprio indivíduo e não ao conjunto. Todas as inteligências concorrem para a obra geral, qualquer que seja o seu grau de desenvolvimento, cada uma na medida das suas possibilidades. Umas como encarnadas, outras como espíritos. Por toda parte, deparamos com a atividade desde o mais baixo ao mais alto da escala, todos se instruindo, se ajudando mutuamente, se apoiando e se dando as mãos para atingir um alvo. Assim se estabelece a solidariedade entre os mundos, entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo, ou seja, entre os espíritos e os homens, entre os espíritos livres e os espíritos cativos. Assim se perpetuam e se consolidam pela depuração e pela continuidade das relações, as verdadeiras simpatias e as mais sagradas
afeições. Olha, eu estou lendo continuamente porque está claro o texto, como você já tem conhecimento, eu acho que não há necessidade de explicar nada. Se tiver alguma coisa que não está dando para entender, vocês parem, pedem para parar, a gente pode discutir. Por toda parte, pois, há vida e movimento. Não há um recanto do infinito que não esteja povoado, nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por inumeráveis legiões de seres radiosos. Gente, isso aqui é importante, não pelo fato de nós estarmos estudando isto, mas pelo que falam os romances espíritas, de que tem lugares onde os espíritos mais elevados não vão e tal. Isso é absurdo. Não existe isso. Eles estão em todos os recantos. A afirmação dos espíritos superiores. É muito importante a gente sublinhar isso aqui, né? Fazer uma ressalva a essa afirmação. Não há um recanto do infinito que não esteja povoado. Nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por inumeráveis legiões de seres radiosos. Incessantemente, quer dizer, eles não param de percorrer, não é? Eles não param, é incessante. Não seria injusto se largasse a gente à mercê da... Não está nas leis dele largar ninguém à mercê. Como o espírito progride pela vida de relação, e é pela relação de um ser com o outro que ele progride moralmente, então não podia ser diferente com os espíritos superiores. Como eles já alcançaram os mais altos graus de elevação, eles fazem isso como para ajudar na harmonia do universo. São missionários. Né? Mas o mais interessante é isso. Quer dizer, ninguém está só, em nenhuma circunstância, em nenhum lugar. Né? Nós estamos sempre aparados por esses seres, e ele diz aqui, seres radiosos, quer dizer, não são espíritos atrasados. São seres que já estão num certo grau, bem acima do nosso, diga-se de passagem, que tem por meta, por missão, percorrer os mundos e ajudar as populações de planetas como o nosso, por exemplo. Né? Legiões de seres radiosos, invisíveis para os sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja visão enche de admiração e de alegria as almas libertas da matéria. O que a gente pode entender também é que provavelmente os desencarnados percebam, não é? Provavelmente não, com certeza, né? Percebem a presença desses seres, não é? Muitos não se aproximam por medo, dizem os espíritos superiores, por medo do que eles vão falar, né? Por receio da própria culpa, né? E sabe que se vão se aproximar de um ser desse, a palavra que eles vão ouvir, eles vão falar em nome de Deus, e é tudo que eles não querem ouvir. Como são seres que têm culpa, né? Têm problema moral, é o que eles não querem ouvir. Por toda parte, enfim, a felicidade relativa a todos os graus de progresso, por todos os deveres cumpridos. Cada um carrega consigo os elementos de sua própria felicidade, na razão da categoria em que o coloca, ou o seu grau de adiantamento. A felicidade decorre das próprias qualidades do indivíduo, dos indivíduos, e não da condição material do meio em que se encontram. Ela está, portanto, em toda parte onde existam espíritos capazes de ser felizes. Nenhum lugar determinado existe para ela no universo. Mais uma vez, afirmação clara, né, de que se goza ou que se cumpre qualquer pena em qualquer lugar no universo, independentemente do lugar. Não existe local específico. Em qualquer lugar que se encontram os espíritos puros, podem contemplar a grandeza divina, porque Deus está em tudo. Entretanto, a felicidade não é pessoal. Se somente a possuirmos em nós, se não pudermos partilhá-la
com os outros, ela será egoísta e triste. Ela está também na comunhão de pensamentos que une os seres simpáticos. Os espíritos felizes, atraídos uns aos outros pela semelhança de ideias e gostos, de sentimentos, formam vastos grupos ou famílias homogêneas, no seio das quais cada individualidade irradia suas próprias qualidades e se beneficia dos eflúvios serenos e benfazejos que emanam do conjunto. Os membros destes ora se afastam para cumprir sua missão, ora se reúnem em algum lugar do espaço para se comunicarem os resultados dos seus trabalhos. Ora se reúnem em redor de um espírito de ordem superior para receber os seus conselhos e as suas instruções. Embora os espíritos estejam por toda parte, os mundos constituem os lares em que eles de preferência se reúnem, em razão da sintonia existente entre eles e os que os habitam. Ao redor dos mundos adiantados, a maioria dos espíritos são superiores. Ao redor dos mundos atrasados, pululam os espíritos inferiores. A Terra é ainda um destes últimos. Cada globo tem, portanto, de qualquer maneira, sua população própria de espíritos encarnados e desencarnados, que se sustenta na maior parte pela encarnação e a desencarnação sucessivas. Essa população está mais estável nos mundos inferiores, onde os espíritos são mais apegados à matéria, e é mais flutuante nos mundos superiores. Mas dos mundos que são focos de luz e de felicidade, partem espíritos que se dirigem aos mundos inferiores para neles semear os germes do progresso, para levar-lhes a consolação e a esperança, reerguendo os ânimos abatidos pelas provas da vida e às vezes deles se encarnando para cumprir com mais eficácia a sua missão. Nessa imensidade sem limites, onde está o céu? Está por toda parte. Nada o cerca, nem lhe serve de limites. Os mundos felizes são as últimas estações do caminho que a ele conduz. As virtudes favorecem a caminhada e os vícios impedem o seu acesso. Ao lado desse quadro grandioso, que povoa todos os recantos do universo, que dá uma finalidade, uma razão de ser a todas as coisas da criação, como é pequena e mesquinha a doutrina que circunscreve a humanidade num imperceptível ponto no espaço, que não a mostra começando em um determinado instante para igualmente acabar um dia com o mundo que a carrega, tudo isso apenas num minuto dentro da eternidade? Como é triste, fria e glacial essa doutrina quando nos apresenta todo o resto do universo antes, durante e após a existência da humanidade terrena sem vida, sem movimento, como um imenso deserto mergulhado no silêncio. Como é desesperadora ao figurarmos um pequeno número de eleitos entregues à contemplação perpétua, enquanto a maioria das criaturas é condenada ao sofrimento sem fim. Como é pungente para os corações amorosos a barreira que ela coloca entre os mortos e os vivos. As almas felizes, dizem, só pensam na sua felicidade, e aquelas que são infelizes somente nas suas penas. É de admirar-se que o egoísmo reine sobre a terra quando não o mostram no próprio céu. Como, pois, é estreita a ideia que ela nos oferece da grandeza, do poder e da bondade de Deus. Mas como é sublime, ao contrário, a que o Espiritismo nos proporciona. Como a sua doutrina engrandece os conceitos a largo pensamento. Quem nos diz, porém, que ela é verdadeira? Quem nos diz, porém, que ela é verdadeira? Primeiramente a razão, em seguida a revelação, depois sua concordância com o desenvolvimento da ciência. Entre duas doutrinas
em que uma diminui e a outra amplia os atributos de Deus. Uma está em desacordo e a outra em harmonia com o progresso. Uma permanece no passado e a outra marcha para o futuro. O bom senso nos diz de que lado está a verdade. Que diante das duas, cada um, no seu foro íntimo, consulte as suas aspirações e uma voz interior lhes responderá. As aspirações são a própria voz de Deus, que não pode enganar os homens. Rodapé de número 17, que diz o seguinte: as aspirações humanas provêm dos desígnios de Deus referentes ao destino da humanidade. Todas as criaturas trazem no seu íntimo a intuição do sentido e da finalidade da sua existência. Foi isso que Descartes descobriu no famoso episódio do cogito, constatando que a ideia de Deus é inata no homem. Essa a razão de Kardec afirmar que as aspirações são a voz de Deus. Mas então, por que Deus não revelou desde o princípio toda a verdade? Pela mesma razão que não se ensina às crianças o que se deve ensinar na idade madura. A revelação restrita era suficiente durante um certo período do desenvolvimento da humanidade. Deus a proporciona na medida da força dos espíritos. Estes recebem hoje uma revelação mais completa, dada pelos mesmos espíritos que já lhe deram uma revelação parcial em outro tempo, porque desde então desenvolveram-se em inteligência. Antes que a ciência tivesse revelado aos homens as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, a verdadeira posição e o processo de formação da Terra, poderiam eles compreender a imensidade do espaço e a multiplicidade dos mundos? Antes que a geologia tivesse provado como a Terra se formou, teriam eles podido desalojar o inferno do seu interior e compreender o sentido alegórico dos 6 dias da criação? Antes que a astronomia tivesse descoberto as leis que regem o universo, teriam podido compreender que no espaço não existe alto nem baixo, que o céu não está acima das nuvens, nem limitado pelas estrelas? Antes do desenvolvimento das ciências psicológicas, poderiam identificar-se com a sua natureza espiritual? Poderiam conceber após a morte uma vida feliz ou infeliz, que não estivesse circunscrita a determinado lugar e sob uma forma material? Não. Compreendendo mais pelos princípios do que pelo pensamento, o universo era demasiado vasto para essa compreensão, sendo necessário reduzi-lo a proporções menores para que pudesse caber na sua perspectiva mental, reservando-se mais tarde a sua verdadeira compreensão. Uma revelação parcial tinha, portanto, a sua utilidade. Era prudente então, mas hoje é insuficiente. O erro está em se querer, não levando em conta o progresso da cultura, governar os homens amadurecidos com os preconceitos que se aplicavam à infância. Vamos marcar aqui o capítulo 4, o inferno, para a gente retomar na próxima. Hoje é dia 27 de 3 de 2014. Nós começamos aqui dia 8 de 7 de 2009. Primeira vez que nós estudamos. Paramos aqui também. Muito bem. Algum comentário? Alguém quer fazer alguma colocação? Eu achei interessante esse número 19 aqui, que ele fala desses mesmos espíritos que já estão mais inteligentes, né? Aqui, ó.
número 19. Achei bastante interessante esse pedaço. Número 19. Mas então, por que Deus não revelou desde o princípio toda a verdade? Pela mesma razão que não se ensina às crianças o que se deve ensinar na idade madura. A revelação restrita era o suficiente, porque essas verdades eram ensinadas de maneira restrita nos templos e tal, né? Era suficiente durante um certo período do desenvolvimento da humanidade. Deus a proporciona na medida das forças dos espíritos. Estes recebem hoje uma revelação mais completa, dada pelos mesmos espíritos. Só que com mais Eles são espíritos responsáveis pela evolução da Terra, que já lhe deram uma revelação parcial em outro tempo, que é o caso, por exemplo, da revelação que Jesus trouxe, que foi uma revelação parcial. Mas é assim mesmo, tem que acontecer assim. Não pode, nada se dá através de saltos, né? Tudo acontece lenta e progressivamente, nada é através de saltos. Mesmo porque ninguém ia entender. O homem tem que fazer a sua evolução, ele tem que progredir intelectual e moralmente. Primeiro intelectualmente, para poder desenvolver o seu senso crítico. O meu senso crítico, né? Então, se ele não tem inteligência suficiente para entender, não adianta você falar com ele determinadas coisas. Não adianta você tentar ensiná-lo determinadas coisas. É preciso que ele amadureça, né? E depois de maduro, então seja ensinado. Não tem outra maneira de ser. Muito bem, vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizando a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Senhor da vida, inteligência suprema do universo, fonte infinita e inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e de justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade que tivemos nesta noite em aprender as questões propostas pelo livro Céu e Inferno. Questões estas que nos esclarecem muito e que nos ajudam a compreender a tua bondade e a tua infinita misericórdia. Iremos humildemente vos pedir bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver, entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida. Sobretudo, Senhor, dá-nos a força e a coragem de fazer e de orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.